Abra sua Bíblia comigo, 2 Reis, capítulo 5. Aliás, vamos abrir em dois textos. Você vai abrir em 2 Reis, capítulo 5, vai deixar marcado. Você vai abrir em Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Vamos ler Provérbios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Fale comigo: pés que se apressam a correr para o mal. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, Pai, e nós cremos que o Senhor quer falar conosco nesta tarde, Pai. Sabe, nós estamos aqui, Pai, e nós sabemos que estamos aqui porque o Senhor quer desta forma. Então o Senhor tem algo para falar conosco. Sabe, que nós possamos ficar atentos àquilo que o Senhor quer ministrar, que nós possamos ouvir a Tua palavra e que nós possamos vivenciá-la, Pai. Eu sei que existe uma probabilidade muito alta de o Senhor falar conosco nesta tarde, porque toda vez que a sua palavra é aberta e ela é pregada, o Senhor enche os nossos corações. Então o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas e nós queremos prestar atenção, obedecer e sermos mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha só, nós lemos um texto que a palavra de Deus diz assim, que tem algumas coisas que o Senhor, Deus, não gosta. Sabe aquela coisa, você tem um amigo muito próximo e você sabe que tem aquelas coisas que você não pode fazer, que seu amigo não gosta? Por exemplo, a minha esposa. Juliana, ela não gosta quando eu pego o pote de açúcar e fecho com toda a minha força. Ela não gosta. Eu tenho um certo problema com refrigerante com pouco gás. Então, depois que eu tomo a Coca-Cola, o que eu faço? Fecho com todo o vigor da minha força. E esqueço que 2 horas depois ela vai querer tomar a Coca-Cola e ela não vai conseguir abrir a Coca-Cola. E já chegou na casa dos meus sogros, ela pedir para a mãe dela abrir, não consegui, falar: Pastor Moisés, vem abrir, não consegui. E meu sogro ficar bravo comigo por causa dessa mania. Juliana certa vez precisava usar o açúcar para fazer alguma coisa e teve que esperar eu chegar às 11h30 da noite em casa para conseguir abrir o pote de açúcar. Ela não gosta que eu faça isso. Tem outra coisa que ela também não gosta. Eu não sei se são só os homens, ou se são só os homens de São Paulo, ou se são só os homens da Bíblica da Paz, ou se sou só eu. Mas a primeira coisa que eu faço quando chegar em casa é tirar o tênis. E eu deixo aonde esse tênis? Aonde tiver que deixar. E ela não gosta disso. Agora, aqui é legal porque está falando de algumas coisas que Deus não gosta. E tem uma em especial que nós vamos ficar presos hoje. São os pés que se apressam para fazer o mal. Eu quero começar, antes de nós lermos 2 Reis, eu quero contar uma experiência minha, como o Dani fez na semana passada. Eu até perguntei para a Juju: você acha que eu tenho que falar isso? Ela falou: puxa, eu acho que tudo bem. Quando eu estava na 8ª série, tinha um cara que estudava comigo e ele, eu não sei porquê, mas ele praticava bullying comigo. Eu não vou falar o que ele fazia, porque vai que vocês não entendam a mensagem de hoje, aí o apelido vai pegar. Mas ele praticava bullying comigo. E um certo dia eu me irritei profundamente com esse bullying. E eu peguei toda a maldade que tinha dentro de mim, mesmo já sendo crente. E eu virei para ele, eu encostei ele na parede. E eu disse para ele o seguinte: Marcelo, olha dentro dos meus olhos. Aí ele: fala, e falou o apelido. Eu estou te fazendo uma promessa hoje à tarde. O que é essa promessa? Essa promessa é que eu vou destruir o seu namoro. Eu vou fazer a sua namorada se apaixonar por mim. E eu vou te expor na frente da escola toda. Ele me xingou de novo. E eu guardei aquilo com
tanta convicção, eu preciso acabar com esse cara. E chegou mais para o final do ano, teve a viagem de formatura da 8ª série. E por algum plano diabólico astral, ele não foi para a viagem, mas ela foi para a viagem. Eu falei, agora chegou a hora de plantar as minhas sementes. E meus pés se apressaram para fazer o mal. Eram 7 dias de viagem, eu sabia o que eu tinha que fazer no primeiro, o que eu tinha que fazer no segundo, o que eu tinha que fazer no terceiro. Eu levei várias coisas de São Paulo na minha mala, levei bombom, levei um monte de coisa. Eu sei que quando nós voltamos da viagem, essa menina virou pro namorado dela na frente da sala toda e terminou com ele da forma mais horrível que alguém pode fazer. E alguns dias depois teve um evento na frente da escola toda e essa menina acabou declarando sua paixonite por mim e o moleque saiu da escola. Meus pés se apressaram para fazer o mal. Eu fui movido ali por um sentimento que definitivamente não era algo de Deus. E é engraçado, a Bíblia está falando que Deus não gosta, odeia esse sentimento dentro de mim. Sentimento de vingança, sentimento de eu vou lavar o prato, eu vou pagar com a mesma moeda. Toda vez que você tem esse tipo de sentimento, os seus pés estão se apressando para o mal. Quando você vai fazer algo de ruim, provavelmente se você tem o Espírito Santo, antes de fazer essa coisa ruim, dentro do seu coração vem uma dúvida. Essa dúvida é, eu devo fazer isso ou não? Eu devo xingá-lo ou não? Eu devo revidar ou não? Eu devo expor ou não? Eu devo cutucar ou não? E quando você toma a sua decisão de repente fazer aquilo, os seus pés estão se apressando para o mal. E a Bíblia diz que isso é uma das coisas que Deus não gosta. Vamos abrir lá em 2 Reis, capítulo 5, que eu pedi para você deixar marcado. E lá tem uma história muito curiosa. No versículo 20. Vou tentar controlar meu tempo aqui. No versículo 20... No comecinho do 19 de 2 Reis, capítulo 5, diz assim: Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi, em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: Sê servido, tomai 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, e perguntou-lhe: Eliseu, da onde vem Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi para parte alguma. Porém ele lhe disse: Porventura não fui eu contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso e branco como a neve. Eu não sei se você conhece bem essa história, mas essa história é a segunda parte de algo que eu já preguei aqui para você. Naamã, ele era um general muito forte de guerra, só que ele tinha uma doença. Ele era leproso. E alguém disse para Naamã: Naamã, vai até um profeta lá em Israel e esse profeta pode te curar. E lá vem Naamã, leproso, com sua comitiva, e chega na casa do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu diz para ele assim: Olha, Naamã, se você quer ser curado, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã
tira toda a sua roupa e mergulha 7 vezes no Jordão. Quando Naamã termina de mergulhar 7 vezes, Naamã sai do Jordão curado. Então Naamã vira para Eliseu e fala assim: Eliseu, o que eu posso te dar? O que eu posso te dar para te agradecer pelo que você fez? E Eliseu vira para Naamã e fala assim: nada, eu não quero que você me dê nada. Então Naamã vai embora. O problema, e aí chega o texto que nós lemos, é que Eliseu tinha um ajudador, um servo chamado Geazi. E esse Geazi ficou de olho no iPhone que Naamã queria dar para Eliseu. E aí Geazi foi até Naamã e falou o seguinte: olha, chegou umas pessoas lá em casa, a gente está com pouca fartura, então eu gostaria de pegar umas pratas, uns ternos bonitos, bacanas, e eu gostaria de levar, foi o meu senhor, foi Eliseu quem mandou. E Naamã falou: tudo bem, pode pegar, eu tenho meu coração grato. Ele falou para eu mergulhar 7 vezes no Jordão, eu mergulhei, vou dar. Naamã então volta. Quando Naamã chega perante Eliseu, Eliseu era um homem de Deus, com um homem de Deus não se brinca, Eliseu perguntou para Geazi o seguinte: onde é que você foi, Geazi? E Geazi responde para ele: não fui para lugar nenhum, não. E aí Eliseu fala: foi, o meu espírito foi com você, eu vi o que você fez. Você foi até Naamã e você pediu as riquezas para você. E porque você fez isso, a lepra que estava sobre Naamã vai pegar em você. E aí Geazi saiu daquele lugar já leproso. Olha que coisa séria. A Bíblia fala que que Geazi apressadamente foi correndo atrás de Naamã. Geazi foi uma pessoa que teve os seus pés correndo para fazer o mal. Ele estava apressado para fazer algo que não era para ele fazer. Ele estava louco para fazer algo que Eliseu tinha mandado, ordenado para que ele não fizesse, para que não fosse feito. Mas ele queria se apressar a correr para o mal. Sabe, querido, o primeiro ponto que eu quero falar para você nessa tarde é que todas as vezes que você for tentado a correr para o mal, você sempre vai ter a escolha de não fazer. Sempre. A Bíblia diz que não existe tentação mais forte do que o poder que habita em você. Não existe. Ainda que você esteja extremamente tentado a fazer algo mal, a fazer algo errado, a prejudicar alguém, sempre existe como sair daquela situação. Sempre existe como não cair nesse erro. Sempre existe como não ceder à tentação. Alguns de vocês conversam comigo às vezes e vocês falam para mim assim: Vini, mas eu sou muito tentado e parece que eu não consigo. Mas a Bíblia diz que você consegue todas as coisas naquele que te fortalece, é o que a palavra de Deus diz. Então, quando os seus pés se sentirem tentados a correr para o mal, saiba de uma coisa: você pode correr para o caminho contrário. Seja na tua escola. Pare para pensar por um segundo. Você deve estar de férias. Quantos estão de férias? Ai, que maravilha. Férias é uma coisa muito boa. Os proletariados não gozam dos mesmos privilégios, mas pensa na sua escola. Você já teve alguma oportunidade de ter os seus pés apressados a correr para o mal? Lá no futebol. Aí tem aquele cara que é muito bom. Toda vez que você chega para roubar a bola dele, você não consegue. Aí você tentou a primeira, você tentou na segunda, aí você já começa a perder o que nós chamamos de fair play, né? Você já pensa assim: bom, se eu não conseguir acertar a bola, que pelo menos eu pegue no joelho dele. E assim eu tiro ele do jogo. Seus pés estão correndo para o mal. Quando você faz uma fofoca lá no Facebook, no chat, apareceu aquela sua amiga lá que você fala: nossa, eu tenho um babadão para falar. Seus pés estão se apressando para fazer o mal. Lá na sua casa, quando sua mãe fala um negócio para você, e aí vem aquela resposta na ponta da língua, e você sabe que se você falar aquilo, você vai magoar a sua mãe. Seus pés estão correndo para o mal. Você pode, naquele momento, decidir não fazer aquilo. Não ir por aquele caminho. Não fazer algo que o seu melhor amigo diz que ele não gosta que seja feito. Mas eu quero dizer mais algumas coisas acerca disso, porque o Senhor abriu meus olhos com relação a este texto. Eu quero falar para você alguns pecados que geralmente acontecem quando os seus pés correm para o mal.
alguns pecados extras que vêm conectado aí nessa tomada pés correr para o mal. Geralmente, quando seus pés estão correndo para o mal, você está cometendo alguns pecados. O primeiro deles, nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que Geazi, moço de Eliseu, foi atrás de Naamã e falou: olha, o meu Senhor me mandou vir aqui. Geazi, ele fez algo que a liderança dele tinha dito claramente que não era para ele fazer. Quando seus pés se apressam para o mal, geralmente você está sendo rebelde. Geralmente você está fazendo algo que a sua liderança já te alertou a não fazer. Você já deve ter ouvido aqui nos Teens, ou na Igreja Bíblica da Paz, ou em qualquer outro lugar, que Jesus ensina a dar a outra face, então você não deve se vingar. Você já ouviu aqui nesse púlpito que você não deve contar fofoca, porque isso não agrada a Deus? Você já ouviu aqui nesse púlpito que você não deve ficar, nem prejudicar, nem tratar ninguém de forma diferente, nem excluir ninguém? Quando seus pés se apressam a correr para o mal, você está sendo rebelde com a sua liderança. Você está indo contra aquilo que está sendo ensinado aqui, aquilo que está sendo pregado para a sua vida. Aquilo que a palavra de Deus, através dos seus líderes, tem te ensinado, gera após gera, culto após culto, acampamento após acampamento, domingo após domingo, sábado após sábado, louvor após louvor, tem sido ensinado algo. Quando seus pés se apressam a correr para o mal, você olha e você pensa: nossa, mas há 2 sábados atrás, alguém falou lá nos Teens que eu não deveria fazer isso. Aí você lembra: sábado, mal. Sábado, mal. Você está sendo rebelde. Você está indo contra aquilo que a sua liderança está falando para você fazer. Foi o que Geazi fez. Quando seus pés se apressam para correr para o mal, geralmente você está sendo rebelde. Um outro erro que Geazi cometeu aqui, quando ele chegou até lá, ele falou assim: olha, Eliseu mandou eu vir aqui porque chegou 2 pessoas lá em casa e nós precisamos servir essas pessoas, então dá para a gente alguma coisa. Geazi mentiu. Isso era mentira. Isso não tinha acontecido. Ele estava inventando uma história. Querido, geralmente, quando seus pés se apressam para correr para o mal, você está indo contra a verdade. Seja a sua própria verdade, seja a verdade da palavra de Deus, seja a verdade de um caráter cristão, você está indo contra a verdade. Nessa ocasião específica que eu acabei com o relacionamento desse rapaz, e depois ele acabou saindo da igreja, eu primeiramente desobedeci a minha liderança, porque eu sabia claramente que defraudação era errado, eu não deveria fazer aquilo que eu estava fazendo. Eu faltei com a verdade, também a verdade cristã, porque eu como cristão eu não deveria estar fazendo aquilo, eu estava me mostrando uma pessoa que eu não sou, eu estava faltando com a verdade. Quando meus pés se apressam a correr para o mal, eu falto com a verdade. Um outro pecado que também acompanha quando seus pés se apressam para correr para o mal, é que quando Geazi chegou até Naamã e disse: Naamã, olha, eu quero essas pratas e esses ouros e essas vestes. Naamã virou para ele e falou assim: então tudo bem, olha, pega 2 dos meus servos e leva eles com você. Coitado dos servos. Os servos não tinham nada a ver com a história. A história era entre Naamã e Geazi. Geazi, eu preciso tal dessas vestes festivais, desse belo terno, eu preciso também desse ouro e dessa prata. Naamã vira e fala: então tá bom, pega 2 servos aqui, esses 2 servos vão levar. Coitado dos servos. Imagina se você fosse o servo. Quando você se apressa para correr para o mal, você geralmente prejudica outras pessoas, que não tem nada a ver com a história. Nessa ocasião, eu prejudiquei o rapaz, eu prejudiquei a menina, eu prejudiquei a mãe do rapaz que foi até a escola tentar entender por que ele não queria mais vir para a aula. Eu prejudiquei provavelmente a escola, porque a mãe do menino deve ter falado para outras mães tudo o que tinha acontecido. Quando meus pés se apressam a correr para o mal, eu estou prejudicando alguém. Estou fazendo o que não é para ser feito. Eu estou desrespeitando a minha liderança, eu estou faltando com a verdade, eu estou prejudicando alguém.
Mais uma coisa que diz nesse texto é que quando Geazi chegou até a casa, o profeta disse: onde é que você estava? E ele falou: olha, eu estava fazendo isso, estava parado, não estava fazendo nada. E aí Eliseu fala: mentiroso, você estava fazendo sim. E aí a Bíblia diz que a lepra pegou em Geazi. E esse é o último ponto do que eu queria falar com você nessa tarde, até porque nosso tempo já está esgotado. Toda vez que seus pés se apressam a correr para o mal, sempre vai vir a consequência. Sempre. Obviamente o Senhor, Ele vai te perdoar se você se arrepender, Ele vai te dar uma vida nova se você quiser, mas as consequências virão. Sejam elas palpáveis ou não. Geazi, por conta que seus pés se apressaram a correr para o mal, ele desrespeitou a liderança, ele faltou com a verdade, ele prejudicou outros e ele pegou lepra. Eu quero terminar dizendo o seguinte para você. A Bíblia fala, queridos, que a natureza do homem, a essência dele, quando você espreme laranja, no final você vai ter suco de? Quando você espreme limão, no final você vai ter suco de? Quando você espreme caju, não sei nem se caju é espremido, porque a gente só toma de polpa, mas ao final da polpa do caju, você vai tomar suco de? Porque a essência da laranja é laranja, a essência do limão é limão, a essência do caju é caju, e a essência do homem é má. É o que a palavra de Deus nos diz. O homem é mau. Você vai ter uma propensão a fazer aquilo que não é bom. Mas a palavra de Deus diz também que quando eu recebo a nova natureza de Cristo, quando eu aceito Jesus como meu único Senhor, eu tenho a oportunidade de andar como nova criatura. Todos vocês aqui nessa sala, acredito eu, já aceitaram Jesus como Senhor. Hoje vocês são nova criatura. Não tenham os seus pés com pressa para correr para o mal. Antes de você fazer alguma coisa que você sabe que você não tem que fazer, pare e não caia em tentação. Antes de você ter os seus pés apressados para o mal, lembre-se, você está desrespeitando a sua liderança. Antes de você ter seus pés apressados para correr para o mal, lembre-se, você pode estar faltando com a verdade. Isso é pecado. Antes de você ter seus pés apressados para correr para o mal, lembre-se, você estará prejudicando outros, que são imagem e semelhança de Deus. E lembre-se, quando você tiver os seus pés apressados para correr para o mal, você vai colher as consequências. O seu melhor amigo não gosta disso. Nós, como nova criatura, segundo a imagem de Deus, eu quero que as obras boas de Deus estejam frutificando na minha vida. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos, ó Pai, na sua presença nessa tarde, Deus. E obviamente nós teríamos assunto aqui, Deus, para falar por mais 1 hora, Deus, mas o Senhor estabeleceu este tempo, Pai. Porque nesse tempo, nessas meia hora, o Senhor quer ministrar algo nos nossos corações. Sabe, Deus, e aquilo que o Senhor falou conosco, Pai, nesta tarde é: não tenha os seus pés apressados para correr para o mal. Sabe, Deus, tantas vezes nós temos ideias ruins de vingança, talvez algum sentimento de amargura, alguma coisa de raiva, alguma coisa pode tentar penetrar nos nossos corações. E isso, Deus, talvez esteja fazendo com que nós tomemos algumas atitudes más, algumas atitudes que não honrem o Teu nome. Sabe, Deus, essa não é a nossa vontade. Isso não é o que está no nosso coração. Nós não queremos, ó Pai, ter os nossos pés apressados para correr para o mal, ó Deus. Sabe, Deus, nós vimos no texto desta tarde que quando nossos pés se apressam a correr para o mal, geralmente nós estamos desrespeitando a nossa liderança. Sabe, o Senhor tem nos ensinado a verdade, o Senhor tem ensinado os preceitos pelo qual nós devemos andar e nós queremos andar nesses preceitos. Sabe, nós entendemos, Pai, nessa tarde, que quando nossos pés se apressam a correr para o mal, nós faltamos com a verdade. E a Tua palavra diz que o pai da mentira é o diabo.
Nós não queremos isso nas nossas vidas. A Tua palavra nos ensinou também, ó Deus, que quando nós nos apressamos para o mal, nós prejudicamos outros. Pai, nós não queremos prejudicar ninguém, Senhor Jesus, porque essas outras pessoas são imagem e semelhança do Senhor, são feituras Tuas e são amados do Senhor. Nós não queremos prejudicar ninguém, nós queremos amá-los. E em quarto lugar, ó Deus eterno, nós aprendemos que quando nossos pés se apressam a correr para o mal, certamente a consequência virá. Portanto, Pai, nesta hora pode ser uma grande hora de arrependimento. Eu não sei, Deus, quais têm sido as posturas dos meus amados aqui durante a semana. Eu não sei como eles têm lidado com a família, com os amigos, com os familiares. Eu não sei como eles têm lidado na escola. Eu não sei como têm sido as redes sociais deles, ó Pai. Ah, Senhor, mas se existe alguém aqui nesta tarde que tem os seus pés apressados para fazer o mal em alguma dessas áreas, sabe, que o Senhor possa estar convencendo de pecados nesta hora, Pai. Sabe, que nós possamos nos arrepender, Deus. Sabe, os nossos pés são para percorrer os caminhos de paz e de graça e de amor e de felicidade e de paz que o Senhor tem para nós. Nós não queremos nos apressar para o mal. Nós queremos nos apressar para correr ao Teu encontro, para nos abandonarmos no Teu abraço, Pai. Portanto, Deus, nessa tarde nós nos arrependemos, se por vezes temos cometido esses erros, ó Deus. Muito obrigado porque a Sua palavra se renova. Muito obrigado porque o Senhor é o Rei das nossas vidas e porque o Senhor fala sempre conosco. Nós entregamos os nossos corações ao Senhor, transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.